Gente, tudo bem com vocês? Um prazer estar falando com vocês aqui de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Suzy. Muito obrigada por estar assistindo esse vídeo, tá? E para quem já me conhece e está me acompanhando aí, esse daqui é o nosso vídeo da sexta aula, né? Do nosso treinamento gratuito de imersão em gestão emocional e cocriação. Ali, na nossa sexta aula via Telegram, nós falamos sobre como você cria a sua realidade, né? Como que tu modifica a tua realidade? Então, todo mundo já tá careca de saber, né? Que tudo se forma lá na infância com as nossas primeiras percepções, né? De acordo com aquilo que a gente sentiu em cada experiência, vai ficar armazenado ali na nossa mente subconsciente, né? Vai ficar armazenado um sentimento relativo àquela experiência. E são esses sentimentos que ficam ali arquivadinhos, armazenados no nosso subconsciente, que formam o nosso paradigma. Então, muitas pessoas, né, dizem que podem se perguntar, né, por exemplo, como é que a gente muda, né, a nossa realidade? Através das crenças. E como que são formadas as crenças? Elas são um sistema de crenças lá no nosso paradigma. Então, né, a gente muda alterando as crenças. Ok, isso tudo tá correto. Só que aí as pessoas, param ali, né? Tudo bem, ok, entendi que eu tenho que mudar meu sistema de crenças para mudar minha realidade. Mas como que tu faz isso? Aí muitas pessoas, né, às vezes até se envolvem assim em coisas mais esotéricas, né, que é, por exemplo, uma liberação de memórias através de orações. Isso é válido também, né? Se tu faz isso, é válido. Nunca nada é errado. Tudo que tu tá fazendo, alguma religião que tu tá seguindo ou que tu já seguiu, é o teu caminho no momento, é o teu grau de consciência. Então não existe nada errado. Tudo é para melhor, para que tu prospere, para que tu evolua, tá? Porém, o que realmente faz a diferença, né, nesse meu tempo, nesse meu tempo de estudo, nesse meu tempo de cursos que eu fiz, também de amizades que eu fui conhecendo, de pessoas maravilhosas que eu atendi, que estão me acompanhando, isso é muito, muito enriquecedor mesmo. Eu percebi que como eu modifiquei a minha realidade, como essas pessoas também estavam mudando a realidade delas. Essa renovação de crenças, essa modificação, ela requer uma sincronicidade dos nossos padrões. Porque, a princípio, as pessoas pensam que padrão é só lá no paradigma, né? Só um padrão de crenças, ok. Só que nós temos 3 padrões, como eu venho falando desde o início para vocês. Que é um padrão emocional, um padrão comportamental e um padrão neurológico que nós temos. Então, para que haja realmente algo efetivo na tua vida, mudança efetiva, tu tem que modificar, né, esses 3 padrões. O padrão emocional é como se fosse o teu padrão espiritual. Tudo que é emocional é referente ao espírito, é espiritual. O teu padrão comportamental é o teu físico, a forma que tu age, porque também existe uma comunicação sinestésica, né? Quando tu age de certa forma, tu passa mensagens também. Para os teus outros corpos, para essas outras partezinhas que a gente tem, né? E o mental é o padrão neurológico, é o nosso padrão mental, né? A gente sabe que, cientificamente falando, qual é a origem dos pensamentos? São através dos neurotransmissores, né? Isso tudo a gente fala no nosso treinamento fechado também, né? E aqui sempre vou estar colocando coisas gratuitas para vocês. Mas a real mudança acontece quando a gente, né, alinha esses três padrões, quando a gente se entrega realmente à mudança. Então, no momento que tu mudou o teu padrão emocional, que o emocional é antes de tudo, né? Eu vou conseguir alterar também o meu padrão comportamental e vou estar alterando o meu padrão neurológico. Inclusive, né, é sabido, para quem gosta de física quântica, de LDA, não sei se alguém aqui conhece, por exemplo, Abraham Hicks, que são fantásticos, que foi também assim um up na minha vida quando eu conheci Abraham, junto com os cursos de PNL, por exemplo, que eu comecei a fazer em 2016. O Abraham diz assim, que primeiro
Tem uma frase que ele diz assim, ó, que tu recebe os teus pensamentos, tu não cria os teus pensamentos. E como é que isso ocorre? Através da frequência vibracional que tu tem no teu campo eletromagnético, né? A tua frequência vibracional, por exemplo, se tu vibra, né, amor, né, se tu vibra alegria, que é o pico da escala emocional, né, ou da escala Hawkins também. Se tu vibra essas frequências, o teu campo eletromagnético vai, né, emitir essa frequência e, né, tu vai entrar em ressonância com acontecimentos e pessoas dessa mesma frequência, ok? Porém, né, e tu vai receber pensamentos de acordo com isso. Porém, se o teu campo eletromagnético estiver lá na frustração, no medo, tu vai receber pensamentos de acordo com o que tu tá emitindo, de acordo com essa vibração. Ou seja, a pessoa vai sempre a pessoa tá sempre naquela desistência, né? Ah, porque não vai dar certo. Ah, porque nada dá certo pra mim. Ah, porque eu não consigo. Não, isso daí é pra ti, Suzy. Tu conseguiu a mudança, eu não consigo. Né? Então a pessoa ela recebe os pensamentos de acordo com a frequência vibracional dela. Primeiro tudo é emocional e depois vai lá para os outros padrões. Inclusive eu digo que Abraham, eles são cientistas, porque se tu for estudar, por exemplo, a PNL, que eu gosto muito, que para quem não conhece a programação neurolinguística, que tem as técnicas que agora nesse treinamento eu vou colocar... no treinamento fechado, que vai começar dia 14, eu vou colocar todas as técnicas que eu já aprendi, que eu sei, que eu utilizei em mim e que eu tô passando também. Abraham fala muito, né, sobre, de forma muito leiga, eles falam assim como se fossem cientistas, porque eles realmente entendem como é que funciona. Não é só uma questão de tu estar bem. Quando tu te sente bem, é que tu consegue imprimir no teu subconsciente o que tu quer. Por isso que tu tem que estar sempre bem, mas também tem que ter um direcionamento. E quando há essa efetiva, né, constância e disciplina em alterar esses 3 padrões, né, que é o emocional, que seria o espiritual, o comportamental, que é o físico, e o neurológico, que é o mental, aí sim, tu tá em alinhamento com a mudança. Tu tá emitindo aquela sincronicidade, ou seja, tudo vai se modificar. Tá? Então, dentro disso tudo, o que realmente faz a diferença, então? Como é que eu criei a minha realidade? Através das experiências que tu teve, ok? Tu percebeu as coisas de uma certa forma, né? Tu teve uma referência, ok? E através dessa referência, tu faz uma associação. E aí tu estabelece uma crença. E aí tá feito, né? Aí a tua realidade vai ser de acordo com aquilo. Ok. O que é perceber? A percepção é a forma como eu vejo, né? É a forma como eu percebo as coisas. Tá. Por exemplo, a minha percepção do que é amor, né? A minha percepção do que é uma boa alimentação. A minha percepção do que é estar em paz comigo mesma. A minha percepção, né? Pode ter vários níveis, é o que tu entende, é o que tu absorve de conhecimento, a tua percepção. Tu perceber algo, tu ser perceptível a algo, é tu deixar aquilo te passar a mensagem que tem que te passar, né? É mais ou menos isso a percepção, nas minhas humildes palavras. Tá? A percepção é tudo aquilo que tu entra ali com aquele sentido para te passar, né? Uma interpretação. Então, a tua percepção é como se fosse a tua emoção. Porque a tua emoção é uma interpretação do que tu tá vivendo, do que tu viveu. Tá? Então, através da tua percepção, tu faz uma associação. Tu associa, por exemplo, um objeto, uma pessoa a um sentimento. Por isso que tudo é emocional. Por exemplo, eu já dei um exemplo para vocês, né, em outros vídeos aqui desse treinamento, que, por exemplo, tem pessoas que associam uma mesa à comida, associam comida com engordar, associam, né, existe vários tipos de associação. E após essa associação tá ali estabelecida, tu vai também estabelecer uma crença através da tua percepção e da associação que tu fez. A associação também é como se fosse uma referência. Eu vou dar exemplo para vocês.
E a partir do momento que tu estabeleceu uma crença, tá feito, como eu digo, né? Tu passa a ser daquela forma, tu passa a agir daquela forma e vai obter os resultados de acordo com aquilo. Tudo bem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem pessoal para vocês, meu, que eu vivi. Eu, quando era criança, eu fui uma filha única do casamento do meu pai. Ele teve outros casamentos e tal, mas do casamento dele com a minha mãe, eu era filha única. A minha convivência, o meu dia a dia era ali eu e os dois, tá? Eu tenho um irmão que eu tive uma convivência, tenho outros irmãos, tipo, antes desse relacionamento que ele teve, só que eu nunca tive convivência. Tive um que eu tive convivência, tudo, né, aquele afeto de irmão, só que eu já tinha 14 anos quando ele nasceu. Então, ali, onde se forma tudo, né, até os 7 anos de idade, eu não tinha essa referência. Era só os dois, era o meu pai e a minha mãe. E eu fiquei com uma referência, um referencial de relacionamento muito conturbado, porque ali na minha infância era só eu e eles brigavam muito, né? E as pessoas têm aquela tendência, né? A gente sabe que sobre isso também a gente sempre fala nos treinamentos, que é da vitimização, né? E a vitimização, gente, quem se vitimiza, quem se faz de coitadinha, né? Às vezes a pessoa nem sabe que tá fazendo isso, coitada. Mas ela faz isso também para querer influenciar o outro, para querer uma ajuda, né? E às vezes, então, pela vitimização da minha mãe, eu ficava do lado dela. Eu ia muito contra meu pai. Às vezes. Algumas vezes isso aconteceu. Então, resumidamente, vocês sabem, né, que a nível inconsciente o pai é a liberdade para a criança, né? O pai é como se fosse aquela figura que vai pegar a criança pela mão e vai levar para conhecer o externo, o mundo, como é lá fora, né? Então isso prejudica muito, isso dá insegurança, não ter esse convívio, esse laço. E quem faz essa ponte entre a criança e o pai é a mãe, né? Então, o que ocorre? O referencial que eu tinha é que relacionamentos não davam certo, relacionamentos amorosos. Isso, claro, com 7 anos de idade eu não tinha nem ideia do que era isso, né? Mas lá no princípio da adolescência, né? Onde eu comecei a me envolver, comecei, né, a aflorar a minha sexualidade, o meu interesse por meninos. O que aconteceu? Eu tive relacionamentos até os 28 anos, até os 27. Eu tive relacionamentos que eram horríveis. Porque tudo aquilo estava em mim, né? Eu emitia. Teve muitas pessoas boas, óbvio, né? As pessoas foram maravilhosas. Eu é que não sabia como agir ali. Então, o que aconteceu? O meu referencial é que homem não se dava bem com mulher, que o homem era violento, né? Eu tinha várias associações. Inclusive, quando eu comecei a minha jornada realmente por tudo que eu queria, né, eu percebi que a pessoa, eu já tava no casamento que eu tô, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, já fazia 5 anos que eu tava com a pessoa quando eu realmente comecei a fazer funcionar assim pra mim, né, através dessa jornada de autoconhecimento, da LDA, física quântica, enfim, e dos cursos de formação que eu fiz. Só que esse relacionamento tava estagnado. Era bom, sabe? Quando tu ama a pessoa, tudo tu tenta e não dá certo nada. Era assim. A gente não tinha nenhum poder aquisitivo, a gente não tinha nem poder de decisão, né? Porque, vocês sabem, já contei, né, que a gente morava dentro do mesmo território, onde outras pessoas comandavam tudo. E a gente não tinha nem a dignidade, né, de dizer assim, olha, eu moro aqui. Né? Inclusive, várias vezes eu fui ameaçada de ter que sair de lá, daquele lugar. Não por ele, por outras pessoas. Mas isso tudo era porque eu tinha aquele sentimento ali emitido de rejeição, de abandono, de medo, né? Aí que tudo tava nos outros, eu nunca enxergava que era em mim, né? Então, antes de eu ter essa consciência, né, disso vir à tona que a mudança estava em mim, muitas coisas foram recorrentes, foram se repetindo. Então, a primeira coisa para te ver se tudo tá indo bem é porque estão havendo, né, eventos recorrentes, padrões, que está tudo bem. Por exemplo, às vezes vai ter um contraste, gente, né? Sempre vai ter um probleminha, mas tu consegue passar por aquilo. Agora, tu consegue passar pelo problema, mas aí volta a vida como era. Não tá normal. O normal é tu expandir, o normal é tu evoluir, o normal é ir pra cima, não parar e nem ir pra trás, né?
Então, eu tinha uma associação muito errada na minha infância, né? Então, eu tive que começar a alterar isso, né? Porque no momento que tu sente, que tu percebeu, tu sentiu, né? Tu percebeu algo, tu vai fazer uma associação e tu estabeleceu uma crença. Então, eu estabeleci uma crença de que relacionamentos eram fadados ao fracasso. Eu fugia de casamento, inclusive. Eu nunca imaginava que eu ia casar e ter 2 filhos. O meu plano de vida naquela época era uma coisa completamente diferente, né? Era, por exemplo, eu gostava, na época, pensava em fazer, por exemplo, enfermagem e trabalhar sei lá, no Médicos Sem Fronteiras, na Cruz Vermelha, que sei eu, queria uma coisa assim, ó, que eu não tivesse nunca vínculo, nunca tivesse paradeiro. E, inclusive, antes de conhecer o meu atual esposo, eu tive muito esse comportamento, eu não tinha paradeiro. Eu morava em uma cidade, aí daqui a pouco eu morava em outra, sabe? Aquela pessoa, assim, vida cigana, era muito vida leva eu, deixa a vida me levar, né? Eu não tinha foco, não tinha persistência, né? Isso daí, inclusive ele me ensinou isso. Então, mas tudo o que as pessoas podem, tu pode aprender com os outros, tu pode, né, melhorar coisas em ti, tudo depende, né, de ti em primeiro lugar. Então, o que aconteceu? Através dos conhecimentos que eu tive da PNL sobre a associação, né? E tudo que eu falei para vocês já, que o nosso mecanismo de foco, que é o cérebro, né? Porque o cérebro é algo que tu tem que direcionar ele, porque ele é bem preguiçoso, né? Ele economiza energia, então ele vai sempre repetindo sempre a mesma coisa. Então as pessoas que ficam condicionadas na mesma realidade é porque elas estão sempre repetindo a mesma coisa, sempre repetindo a mesma realidade, sempre repetindo os mesmos pensamentos. Então elas ficam condicionadas naquilo. Quando tu te abre para a oportunidade, para a visão, né, que tu pode fazer novas associações, estabelecer uma nova crença, tu sai desse ciclo do feedback, né? Que, como eu já falei para vocês também, a nossa mente, ela funciona muito nisso, né? No que já passou, no que já foi. É nítido, né? Entender isso por tudo que a gente tá vendo. Então, de que forma tu muda isso? Através da mudança de hábitos e da mudança efetiva. De hábitos mentais, em primeiro lugar, né? Emocionais, e das associações. Então, é aí que tá a mudança. Tá? Aí quem quiser, né, posteriormente fazer parte desse grupo fechado, né, é só entrar em contato que a gente vai fazer todo um treinamento baseado nisso. Vai ser uma programação de 35 dias, 40 dias na realidade, 35 dias de aula, né? Textos, áudios mais extensos do que esse que a gente tá vendo, via Telegram também, mas vai ser texto, né, no mínimo 3 áudios, exercícios diários, né, vocês também contam com a minha mentoria individual, é só me chamar, marcar um horário, a gente fica no mínimo 1 hora conversando, sem nenhum custo adicional, e a gente tem também as videoaulas, e depois vai ter 5 dias de material bônus, né, que é para intensificar, rever e intensificar, né? Então, é uma recodificação emocional completa que a gente vai fazer, baseado nisso que eu tô falando agora aqui para vocês, tá? Que toda essa mudança tem que ocorrer a nível, nesses 3 padrões, né? O padrão emocional, comportamental e neurológico, e é através da mudança de hábitos emocionais, mentais e da associação, que aí tu consegue estabelecer novas crenças, ou seja, é algo para realmente tu modificar o teu paradigma, né? Poder vencer isso, poder se sobressair a isso. Tá, gente? É isso então. Muito obrigado. Beijos.